Capítulo 191, Wang Zijin, a donzela pródiga mais forte. Isso é exatamente o que significa ser altruísta, honrado e justo. O antigo continente celestial estava em tumulto. O medo e a guerra se espalharam pela terra. Parecia que a paz do além não passava de um sonho que uma vez experimentou, algo que nunca poderia ser recuperado. Alguns dias atrás, o grande ancião de Skyward Flows correu pessoalmente para onde o True Dragon Clan estava localizado. O grande ancião era um ser tão antigo que chamá-lo de fóssil vivo seria um insulto, mas ainda assim seria verdade. Ele era um homem de poder insondável que poderia fazer qualquer um tremer. Ninguém na época sabe por que o grande ancião foi para o True Dragon Clan, nem eles sabiam por que ele lutou contra a manifestação fantasmagórica do ancestral do True Dragon Clan. No entanto, havia uma coisa certa: sua batalha chocou a todos, sejam estrangeiros ou nativos. Afinal, até as estrelas caíram e foram esmagadas pelo poder. Quando o grande ancião fez sua jogada, o mundo inteiro tremeu. A energia em cada um de seus golpes era tão vasta quanto um universo. Poderia submergir tudo em um instante. Assim, mesmo quando a manifestação fantasmagórica do ancestral do True Dragon Clan aparece, ele não pode ser derrotado. A batalha fez com que o raio espacial circundante de centenas de milhares de quilômetros ao redor da Ilha do Dragão fosse reduzido a cinzas. As consequências dessa batalha ainda perduram até hoje. Mesmo os fortes que assistiram à luta à distância sentiram seus corações tremerem, sem ousar se aproximar. Depois dessa batalha, o grande ancião mostrou seu poder e seus meios mais fortes. Ele também mostrou que as raças antigas celestiais perseguidas precisavam se unificar. Caso contrário, as forças do mundo exterior viriam e os separariam. Em suma, o continente agora precisava de um novo governante. No entanto, o grande ancião nunca mencionou quem deveria ser. Embora fosse desnecessário. Todas as raças celestiais antigas já sabiam. Essa pessoa deve ser parente dos Skyward Flows. Quem mais poderia ser senão seu sucessor? Pior ainda, todos sabiam quem era o sucessor. Não faz muito tempo que Gu Shangji causou caos dentro do antigo continente celestial e irritou as raças celestiais antigas. Pensar nele como seu governante faz com que todos os nativos cerrem os dentes de raiva. No entanto, eles já sabiam que tipo de força aterrorizante estava por trás de Gu Shangji. No entanto, agora, o grande ancião estava mostrando seu apoio a ele também. Isso era inconcebível. As muitas facções diferentes do mundo exterior naturalmente perceberam a ambição de Gu Shangji. Ele planeja unificar as raças celestiais antigas. Eles ficaram surpresos com o que estava acontecendo. Alguns ficaram até intrigados com essa tentativa. Gu Shangji ainda é apenas um jovem, então como ele poderia realizar tal feito? Não importa o quão poderoso ele seja, apenas com sua própria força, como ele vai mudar a situação atual no continente celestial antigo. Ele só pode fazer isso se as forças por trás dele se intensificarem. Somente com a ajuda da Immortal Gu Family e do Primal Celestial Temple ele pode realmente assumir o comando. Caso contrário, seria apenas um sonho. O Celestial Ancient Continent certamente tem muita carne para mastigar. No entanto, estava cheio de ossos duros que eram difíceis de engolir.
Se a pessoa não tomasse cuidado, aqueles ossos poderiam até fazer a pessoa sangrar. Portanto, embora muitas facções externas tivessem planos de conquistar o continente celestial antigo, eles não o fariam tão rapidamente, ao contrário de Gushangji. O que ele estava fazendo chocou muitos e incontáveis cultivadores. Afinal, o continente antigo celestial tinha muitos clãs diferentes, cada um com sua própria fundação que existe desde os tempos antigos celestiais. Além do clã emplumado, que havia se rendido, até agora, os outros clãs ainda estavam fortes. Eles realmente não sofreram grandes perdas e ainda seriam capazes de repelir as facções externas, se necessário. Naturalmente, isto é, a menos que eles enfrentassem alguém como o ancestral Gunansan, que poderia facilmente suprimi-los e matá-los. No entanto, tal figura é rara mesmo entre as facções de fora. O grande ancião deu ao True Dragon Clan meio mês para considerar sua proposta. Se o True Dragon Clan não der uma resposta até então, o grande ancião irá pessoalmente e subjugará. O True Dragon Clan tem um significado extraordinário para as outras raças antigas celestiais. Eles são conhecidos por serem os mais fortes. Uma vez que eles optam por se submeter, os outros certamente o seguirão. O plano de Gushangji para fazer uso do grande ancião é brilhante. Acima do horizonte de uma cordilheira sem fim, havia muitos grandes navios de guerra antigos. Eles estavam voando no céu, envoltos em névoa dourada, como descendentes de imortais do mito. A pessoa que estava monologando estava dentro de um desses navios de guerra. Seus olhos dourados brilhavam intensamente. Ele não era outro senão o sucessor da família Wang imortal, Wang Wuxuang. Ele havia permanecido no antigo continente celestial. Ao lado dele estava um velho monstro da família imortal Wang. O homem tinha um pouco de corcunda que exalava uma aura aterrorizante. Depois de aprender sobre o portão celestial, este velho monstro da família Wang correu para o antigo continente celestial em busca de oportunidades. Infelizmente, ele não recebeu nada. Em vez disso, ele quase morreu. Atualmente, lesionado e com o pé já na cova. No entanto, ele não escolheu deixar imediatamente o antigo continente celestial. Em vez disso, ele escolheu ficar ao lado de Wang Wuxuang. Eles estavam planejando cuidar de Gushangji, planejando buscar oportunidades no caos que Gushangji iria causar. Ele realmente elaborou um plano excelente. Ele usou a desculpa de buscar justiça não apenas para subjugar o clã emplumado, mas também coagir as raças celestiais antigas a subjugá-lo, o velho monstro disse emocionado e suspirou. Ele foi incrível e curioso sobre este jovem. Exatamente. Além daqueles monstros antigos ou do sucessor das artes demoníacas, temo que poucos, se não nenhum dentro da minha geração, estejam qualificados para lutar contra ele. Eu nem sei em que nível de cultivo ele está agora. Wang Wuxuang disse enquanto seu corpo estava escondido em uma névoa espessa, parecendo misterioso. A única coisa que podia ser vista eram seus brilhantes olhos dourados, que piscavam com runas de vez em quando, como se ele pudesse ver através de tudo. Desde que nasceu, nunca havia sido derrotado e se orgulhava disso. No entanto, quando ele imagina que tem que enfrentar Gushangji, seu coração treme. Ele sabia que se eles entrassem em uma luta real, Gushangji o dominaria com facilidade. Gushangji pode ser poderoso, mas não é invencível.
Wang Wuxiang, você se esqueceu de sua irmã mais velha. Ela voltou e recentemente voltou para a família. Depois de ouvir essas palavras deprimentes, o velho monstro parado perto de Wang Wuxiang só pôde responder com um pequeno sorriso, antes de mencionar a misteriosa irmã mais velha de Wang Wuxiang. Minha irmã mais velha. Wang Wuxiang ficou atordoado por um momento. Sua reação foi um pouco lenta. Todos os tipos de memórias passaram por sua mente. Ele agora estava curioso sobre esta misteriosa irmã mais velha dele. Dizia-se que ela era terrivelmente talentosa. Quando ela era pequena, ela foi levada pelo Palácio Mortal e foi forçada a passar por um treinamento especializado. Este treinamento durou mais de 20 anos, e nenhuma vez ela voltou para a família. Assim, muitos dentro da família Wang Imortal nem sabiam sobre ela, mesmo aqueles com autoridade. Até o próprio Wang Wuxiang só tinha ouvido falar dela recentemente de um ancião. Agora, era a primeira vez que ele ouvia que ela havia concluído com sucesso seu treinamento no Palácio Mortal e havia retornado para a família. Ela é muito forte. Wang Wuxiang perguntou depois de ficar em silêncio por um tempo. Forte. Os lábios do velho monstro se ergueram. Ele lentamente balançou a cabeça quando começou a explicar. Descrever sua irmã mais velha como forte é considerado um insulto. Seu talento é inigualável. Você só precisa saber disso. No dia em que ela nasceu, o carrilhão do grande Dale pode ser ouvido a 1 milhão de quilômetros de distância. Ele continuou a tocar por 3 dias e 3 noites. Durante esses 3 dias, muitos cultivadores conseguem ter alguma compreensão do grande Dale. Ela devorou diretamente a essência de vários campos estelares. Ela já nasceu no reino sagrado. Ela mesma decidiu destruir seu cultivo usando pura força de vontade. Aquele incidente chocou muitos ancestrais ao despertar. Usando seu poder combinado, eles rapidamente se moveram para esconder tudo, selando todo o lugar do mundo exterior. Foi uma sorte que eles impediram que as outras facções o detectassem. Depois daquele dia, muitos membros do clã que sabiam disso também selaram suas memórias. Eles estavam com medo de que, se alguém descobrisse como o talento de sua irmã mais velha era assustador, eles se moveriam para assassiná-la. O velho monstro falou com profunda admiração, deixando Wang Wuxiang atordoado. Afinal, essa história era inacreditável demais. Nasceu no reino sagrado. Que tipo de absurdo é esse? Mesmo com meu talento já assustador, ainda estou apenas no reino da iluminação parcial. No entanto, ela já nasceu no reino sagrado. Inacreditável, se ele não tivesse ouvido isso diretamente da boca do velho monstro, ele nunca teria acreditado. Horripilante. A notícia era horrível demais. Ele congelou no lugar, tremendo mesmo. Não é de admirar que sua existência tenha sido escondida pela família. Até eu nem ouvi falar disso até agora. Se isso tivesse se espalhado, definitivamente causaria um alvoroço, e ela provavelmente não teria sobrevivido até agora. Wang Wuxiang de repente sentiu um sentimento de admiração por sua irmã mais velha, que ele nunca havia conhecido antes. Exatamente, naquela época, muitos membros do clã tiveram suas memórias seladas. Então, sua existência foi mantida em segredo até agora. O velho monstro disse enquanto acenava com a cabeça.
Então, não veja o talento de Gu Shangji como monstruoso. Posso garantir a você, neste mundo, existem muitas pessoas com um talento mais monstruoso do que ele. Sua irmã mais velha é um exemplo. Não importa o quão forte Gu Shangji se torne. Ele nunca seria seu oponente. Lembro-me de ouvir alguns anos atrás que ela estava prestes a entrar no reino do Rei Iluminado. Então, acredito que ela não estará longe do reino sagrado agora. Asterisco Zai Ai, asterisco Wang Wuxuang não pôde deixar de sugar o ar frio. Ele havia sofrido mais um golpe. No reino do Rei Iluminado apenas alguns anos atrás. Ela realmente tem um talento tão monstruoso. Ele agora podia finalmente entender por que os anciãos da família não se importavam muito com ele, mesmo quando ele estava prestes a ser o sucessor. Acontece que ele estava lá apenas para encobrir a existência de sua irmã mais velha. Quando Wang Wuxuang finalmente percebeu a realidade das coisas, ele só conseguiu abrir um sorriso amargo. Afinal, o que mais ele poderia dizer ou fazer? Era fato que sua amplitude era muito inferior à de sua irmã mais velha. Parece que ela me deixou muitos problemas, muitos, Wang Wuxuang suspirou. O velho monstro concorda com ele, bem, tem outras coisas estranhas sobre ela também. Quando nasceu, ela não chorou nada. Ela era completamente diferente de outros bebês normais. Parecia que ela já era autoconsciente. É como se ela retivesse seu conhecimento e sensibilidade de sua vida anterior. Os ancestrais tentaram investigar, mas não conseguiram encontrar nada conclusivo, e a personalidade dela. A certa altura, o velho monstro mostrou uma expressão de espanto. Era como se não conseguisse encontrar as palavras certas para descrever o que queria. No entanto, ele ainda se lembrava dela vividamente. Ela era uma garotinha, com bochechas cor de pêssego. Sua pele parece ser tão suave e impecável quanto jade. Ela era tão delicada e preciosa quanto uma fada. No entanto, quando ela abriu a boca, o impacto contrastante foi enorme. Palavras como besteira, merda, iria vomitar. Tais memórias certamente deixaram uma profunda impressão nele. Ancião, qual é o nome dela? Wang Wuxuang estava ficando cada vez mais curioso sobre ela. Afinal, ele nunca poderia esperar que um ancião mostrasse esse tipo de expressão ao dizer tais coisas. Oh! O nome dela é Wang Zijin. Bem, você a verá em breve. O velho monstro deu um sorriso que parecia dizer, bem, você e todo o além logo saberão o nome dela. Enquanto isso, no domínio do céu dentro do além, no centro de um próspero território antigo, havia um majestoso palácio no céu. Era magnífico e sagrado, como se fosse um palácio pertencente a um imortal. O palácio foi construído com uma atmosfera hipnotizante. As telhas eram feitas de jade branco impecável e vidro vidrado puro. O telhado foi feito com sândalo de ouro roxo de milhões de anos. O caminho para os pavilhões era pavimentado com obsidiana que brilhava como o céu noturno. Preenchendo o lugar havia um mar espesso de energia celestial, fazendo parecer que era o reino celestial. Ao lado do palácio havia um lago antigo e uma cidade antiga. No salão principal, quando o sol nasce e a lua se põe, incontáveis runas bruxuleantes se movem junto com ele. O palácio refletiria as estrelas e pareceria conter um universo inteiro. Assim como o trono de um deus,
a simples visão dele mostrava seu status indomável. Uma enorme placa foi pendurada em frente ao portão do palácio, com a base roxa e letras douradas. Eles formaram duas palavras: Palácio Mortal. Milhares do que pareciam ser fios de prata estavam correndo loucamente de todo o mundo. Esses fios de energia eram sagrados e de um branco puro, reunindo-se no centro do palácio. Esses fios realmente continham os incontáveis cânticos e orações para o mortal de todo o mundo. Neste momento, uma bela mulher vestida com roupas brancas impecáveis com um véu no rosto estava com os olhos fechados. Ela estava no salão principal cultivando barra. Logo, uma vaga sombra apareceu flutuando atrás dela. Parecia a de um imortal. Esta figura era grandiosa e misteriosa, parecendo romper as barreiras do espaço e do tempo, pertencente aos tempos antigos, e cantava as escrituras atrás da mulher. A mulher era clara e delicada. Seus olhos eram um par de joias negras perfeitas, brilhando com brilho. Ela era pitoresca. Porém, mesmo com toda aquela beleza, faltava expressão facial. Ela parece não se importar com nada. Era um estado de distanciamento. O abandono das emoções e dos desejos mundanos. Santa, relatando. Saint-Exupéry deixou o domínio do céu e está voltando para a família Wang imortal. Um homem. E a mulher de repente apareceu do nada e a mulher foi respeitosamente dando seu relatório. Wang Zijin partiu tão secretamente. A pitoresca mulher de branco pareceu surpresa ao ouvir isso. No entanto, sua expressão permaneceu a mesma. Era como um oceano sem ondas. Ela disse alguma coisa. A pitoresca mulher de branco perguntou. A Santa Zijin deixou uma mensagem curta. Diz: não tenho interesse em encontrar a reencarnação do mortal. Eu só vim aqui para cultivar por pura coincidência e fui enganado por você. Então, ela já tinha saído. Ela também acrescentou que não quer o cargo de Saintess, que ela precisava voltar para encontrar seu marido ideal para se casar. A mulher que estava relatando tinha uma expressão estranha. Era óbvio que esse assunto era embaraçoso para ela. Para isso ser dito pelo sucessor do Palácio Mortal era simplesmente demais. Se forasteiros ouvissem sobre isso, eles teriam perdido toda a face. No entanto, se eles levassem em consideração como a santa costuma agir, não pareceria nada estranho. Por exemplo, dizer que queria sair e se casar tão casualmente, como se fosse normal, era algo só. Santa Zijin faria. Seus pensamentos estão todos muito bem. No entanto, isso não é algo que ela possa controlar. Assim que ela entrar no Palácio Mortal, ela será membro pelo resto de sua vida. Ajudar o mortal Oni a restaurar a paz no mundo agora é parte do dever e da obrigação. A pitoresca mulher de branco apenas balançou a cabeça. Wang Zijin, você não pode escapar do seu destino. Mesmo que diga que quer se casar, você é muito arrogante para fazê-lo. Afinal, mesmo no Palácio Mortal onde temos inúmeros jovens prodígios, nenhum conseguiu chamar sua atenção. Você realmente acha que o mundo exterior teria alguém que pudesse chamar sua atenção? Enquanto ela falava, uma espessa névoa começou a se formar, primeiro cobrindo seu rosto e depois todo o corpo. Sua voz tornou-se gradualmente indistinta.
começou a ser impossível dizer se era de um homem ou de uma mulher. Nesta era, havia 2 sucessores do Palácio Mortal e ambos eram mulheres. Isso era algo inimaginável no passado. Havia uma razão simples para isso. Ambos eram talentosos demais para descartar. Seja o Wang Zijin da imortal Wang Family ou a pitoresca mulher de branco, Jiang Shushu, ambos eram raros monstros aterrorizantes. Mesmo assim, para aqueles no Palácio Mortal, especialmente os anciões e especialistas mais velhos, Jiang Shushu era o verdadeiro sucessor. Eles admitiriam o poder de Wang Zijin, mas acharam difícil para ela ganhar vantagem contra Jiang Shushu. Segundo a previsão, a nova reencarnação do mortal já deveria ter nascido. Parece que eu teria que deixar este lugar. Jiang Shushu ponderou por um momento, inexpressivo. Nem todas as iras anunciariam a reencarnação do mortal Oni. No entanto, para o sucessor do Palácio Mortal, sua tarefa mais importante era encontrar e proteger a reencarnação do mortal Oni, depois ajudá-lo a ficar mais forte. Eles o fariam desde seu nascimento. O primeiro ajudaria a despertar a memória do mortal de sua vida passada e o fortaleceria para ser incomparável em sua geração. Tudo foi feito para que o mortal pudesse crescer forte o suficiente para salvar o mundo e trazer paz a todas as vidas. O sucessor das artes demoníacas apareceu nesta era. Ele definitivamente levará este mundo ao caos. Antes de encontrar a reencarnação do mortal, primeiro encontrarei o sucessor das artes demoníacas e o matarei. Jiang Shushu disse em seu coração. Levar justiça ao povo e livrar-se do mal era, para ela, da maior importância. Se Gu Shangji estivesse aqui e pudesse ler seus pensamentos, ele definitivamente diria: isso é exatamente o que significa ser altruísta, honrado e justo. Asterisco estrondo, asterisco. Uma pressão aterrorizante pressionou. Foi como uma montanha gigantesca junto com o mar ao seu redor, caiu do céu. Ele suprimiu tudo abaixo dele e fez o mundo abaixo tremer. Mesmo o sol e a lua não foram poupados, pois ambos perderam sua luz. Era como se um ser supremo tivesse descido e destruído o universo. No entanto, no momento seguinte, essa poderosa pressão, que parece ter sufocado o céu, desapareceu em um piscar de olhos. Ele havia desaparecido sem deixar vestígios. Isso aconteceu dentro do palácio ancestral do clã divino Crocodilo. Gu Shangji ficou com as mãos atrás das costas. Ele tinha um sorriso no rosto, enquanto olhava para o antepassado ajoelhado do clã divino Crocodilo abaixo dele. Poderia ser. Você também está cortejando a morte. Jovem mestre Gu, espero que você entenda minhas palavras como uma mera brincadeira. Eu sei que você é uma pessoa magnânima, o antepassado do reino do rei sagrado do clã do crocodilo divino disse enquanto todo o seu rosto empalidecia e suor frio cobria sua cabeça. Todos os membros de seu clã atrás dele também estavam pálidos. Eles ainda mais com medo e desesperados. Eles não esperavam que seu ancestral, que estava no reino do rei sagrado, ainda estaria indefeso diante de Gu Shangji. Não era diferente de ter sua vida na palma da mão de Gu Shangji. Agora, não havia como controlá-lo. Gu Shangji realmente controla a vida e a morte de todos. Já que você ainda é útil para mim, vou poupá-lo. Mas, não haverá segunda vez. Se houver, não será só você.
todos no clã do Crocodilo Divino serão enterrados com você. Gu Shangji olhou para o ancestral e disse com um sorriso. Este enorme contraste entre sua indiferença e suas palavras ameaçadoras de vida, fez todos os membros do clã do Crocodilo Divino tremerem. Eles não ousaram perder um único segundo para responder. A partir de hoje, honraremos o jovem mestre Gu como nosso mestre. Agora, eles sabiam que não tinham escolha. Eles poderiam se submeter ou morrer. Assim, eles se submeteram a ele. Eles também sabiam que suas palavras não deveriam ser tomadas de ânimo leve. Muitos membros do clã não acreditaram em suas palavras e em como ele era aterrorizante. Eles tentaram ir contra ele. No entanto, quando eles estavam prestes a agir, ou estavam pensando em atacar, todos eles morreram sem deixar vestígios deles. Para Gu Shangji, era necessário fazer o clã do Crocodilo Divino entender um único fato. Ele tinha a vida deles na palma da mão e eles não tinham esperança de escapar. Caso contrário, com esperança, eles agarram qualquer oportunidade que possam para se libertar de seu controle. Gu Shangji nunca teria aparecido assim se não estivesse completamente certo de sua segurança. Assim, o que o ancestral fez ainda estava dentro de sua expectativa. Em primeiro lugar, o nível de cultivo do servo não afetou o controle temível do Integalment Immortal Might. Capítulo 192, não pode se incomodar com o nome, o protagonista dominado. Gu Shangji conseguiu subjugar todo o clã do Crocodilo Divino com quase nenhum esforço. Foi tudo graças ao Integalment Immortal Might, e seu controle horrível sobre aqueles que ficaram presos nele. Até mesmo os 3 ancestrais do reino do Rei Sagrado estavam na palma de suas mãos. Eles não puderam resistir a ele, pois ele só precisava de um pensamento para tirar suas vidas. Da mesma forma, se houvesse outros que quisessem resistir, ele ficaria mais do que feliz em matar mais alguns para dar o exemplo. Coloque um medo tão profundamente arraigado que eles nem pensariam em se rebelar contra a vontade dele. Com tanto controle, Gu Shangji naturalmente não precisava temer que eles fossem contra ele. Bem, mesmo que o fizessem, isso realmente não importaria. Afinal, tudo o que ele precisava era de uma lâmina para seu próximo plano. Uma lâmina que matará de acordo com sua vontade. Não importava se esta lâmina fosse quebrada. Ele poderia simplesmente jogá-lo fora e comprar um novo. Naturalmente, ele poderia escolher a lâmina que deseja usar dos principais clãs do continente celestial antigo. Eles eram simplesmente as melhores ferramentas para o que ele havia planejado. Em termos de talento de linhagem, os do continente antigo celestial superaram os do mundo exterior. Assim, Gu Shangji planeja criar um exército terrivelmente poderoso aqui. Um exército que ele enviaria para os vários mundos e traria a morte para aqueles prodígios todo-poderosos. Asterisco zumbido, asterisco. Logo, o clã foi convocado por Gu Shangji. Saudações, mestre. Os convocados foram os 3 ancestrais remanescentes do reino do Rei Sagrado do clã do Crocodilo Divino. Eles se ajoelharam diante dele e gritaram com respeito. Eles acreditam que Gu Shangji os estava controlando usando a marca do escravo. Assim, nunca lhes ocorreu que a técnica de cultivo que eles obtiveram da família Blackrock com grande dificuldade era a principal causa.
Embora, em primeiro lugar, ninguém realmente pensasse que a técnica de cultivo faria com que seu destino estivesse sob o controle de outra pessoa. Mesmo se sugerido, eles provavelmente se recusariam a acreditar. Isso era natural. A maneira como Gu Shangji fazia as coisas era extremamente meticulosa. Tanto que foi surpreendente. Mesmo se alguém o descrevesse como impecável, ainda seria um eufemismo. Eu não sou alguém que mata sem motivo. Contanto que você trabalhe para mim com seu coração e alma, você definitivamente será capaz de desfrutar de alguns benefícios, Gu Shangji declarou casualmente a eles. Foi uma promessa vazia mencionada enquanto ele os examinava. Você irá selecionar a todos aqueles fortes e corajosos membros do clã no verdadeiro reino iluminado e acima. Eles serão reunidos e passarão a ser conhecidos como o exército do clã do Crocodilo Divino. Gu Shangji ordenou com um sorriso profundo que parecia indicar seu interesse em como isso se desenvolveria. Ao mesmo tempo, com um aceno de mão, uma luz brilhante desceu. Não era outra senão a técnica de cultivo, a grande arte de compartilhamento de vida. Para o nome do exército, ele não se preocupou em dar nada muito majestoso. Contanto que fosse memorável e distinto, isso era o suficiente. Sim, jovem mestre. 3 ancestrais do reino do Rei Sagrado gritaram em uníssono. Embora eles soubessem que Gu Shangji nunca seria tão gentil a ponto de dar-lhes algo sem nenhum motivo oculto, quem ousaria recusá-lo? Atrás dos 3 havia uma multidão de membros do clã do Crocodilo Divino. Todos eles usavam expressões extremamente amargas. Ainda assim, eles tiveram que usar essa técnica. A grande arte de compartilhar a vida. Se é como sugere, como é possível que alguém como ele nos dê isso tão facilmente? Neste momento, aqueles membros do clã que não alcançaram o verdadeiro reino iluminado secretamente se sentem aliviados. Quanto a Gu Shangji, ele estava examinando ao redor. Ele notou que dentro deste salão havia 13 pessoas no reino sagrado. Mesmo para ele, essa era uma força que não podia ser subestimada. Após o evento no salão, os ancestrais do clã divulgaram sua ordem para todo o clã. A partir de agora, o clã do Crocodilo Divino se submeteria a Gu Shangji. Sem perder o ritmo, o recrutamento para o exército do clã do Crocodilo Divino também havia começado. Essa ordem chocou muito todo o clã. No entanto, nenhum ousou desobedecer, pois era uma ordem dos ancestrais. Enquanto isso, eles já sabiam quem era Gu Shangji. Afinal, quem nunca ouviu falar de reputação assustadora antes? Só que eles nunca esperariam que acabariam se submetendo a ele. Isso veio muito fora do campo esquerdo. Logo, a explicação chegou. Aqueles com autoridade dentro do clã do Crocodilo Divino divulgaram notícias explicando a identidade de Gu Shangji, que era o sucessor do Ser Supremo da antiga reencarnação. Eles tentaram persuadir o resto, que seus ancestrais eram seguidores do antigo Ser Supremo da reencarnação. Portanto, fazia sentido que eles seguissem seu sucessor. Naturalmente, eles fizeram isso para não se sentirem humilhados. Não havia como eles declararem que tinham marcas de escravo e estavam sendo forçados por Gu Shangji. Em apenas 3 dias, Gu Shangji subjugou completamente todo o clã do Crocodilo Divino e até começou a treinar seu exército. Mesmo assim, ninguém de fora sabia disso.
Gu Shangji deliberadamente manteve as coisas em segredo. Afinal, ele precisava tanto da lâmina quanto da oportunidade, pela qual ele poderia esfaquear diretamente e fatalmente os clãs antigos celestiais. Depois, ele deixou o território com os 3 ancestrais a reboque. Desta vez, ele estava indo em direção ao clã da antiga serpente voadora. Embora a família Blackrock, o clã da antiga serpente voadora e o clã do crocodilo divino pareçam estar unidos na superfície, na verdade havia muito atrito oculto entre eles. Afinal, eles competem entre si. Ainda assim, de todos os clãs que o Ser Supremo da antiga reencarnação assumiu o controle e deixou para trás, esses 3 eram os mais poderosos e os mais antigos. Os outros clãs não podiam nem segurar uma vela para esses 3. Afinal, mesmo dentro do antigo continente celestial, quase não havia clãs que pudessem lutar contra eles. Logo, várias forças esmagadoras rasgaram o céu e o despedaçarão. O espaço se abre enquanto o céu parece cair. Um caminho que leva ao território do Ancient Flying Serpent Clan se abriu. Jovem mestre, estamos agora no território do clã da antiga serpente voadora. Um dos ancestrais que ajudou a abrir o caminho para Gu Shangji, curvou-se e disse respeitosamente. Como já haviam se submetido, não queriam ser os únicos. A miséria adora companhia, então eles também desejam que seus velhos conhecidos se juntem. Se você vai morrer, eu não vou segui-lo. Se eu vou morrer, como posso não arrastar você comigo? É assim que a maioria das pessoas pensa. Naturalmente, isso beneficiou Gu Shangji, pois ele pode relaxar, pois eles subjugariam proativamente o clã da serpente voadora antiga para ele. De repente, todo o clã da antiga serpente voadora estava em um grande alvoroço. Muitos de seus anciãos e superiores imediatamente se reuniram em seu salão principal. Cada um deles tinha expressões sulins ao olhar para o jovem ao centro, que parecia irradiar uma aura que precisava ser respeitada. Quando Gu Changji pisou pela primeira vez em seu território, eles já o haviam notado. Como eles não poderiam quando ele estava acompanhado por 3 ancestrais do clã do crocodilo divino. Com tal formação, o objetivo de sua visita não poderia ser mais claro. Meu clã está disposto a se submeter ao jovem mestre Gu. Estamos dispostos a passar pelo fogo e pela água enquanto você quiser. Aqueles antigos membros do clã da serpente voadora declararam rapidamente. Eles eram todos sábios e podiam dizer o quão ruim era a situação. Eles sabiam que não havia esperança de resistir desde o início. Afinal, se houvesse tal possibilidade, por que o clã divino crocodilo se submeteria? Mesmo que não tivessem cérebro, pelo menos ainda podiam dizer que algo estava errado. Desde que chegou a isso, eles escolheram agir com sabedoria e evitar quaisquer baixas desnecessárias. Ao ouvi-los obedecer com muita facilidade, Gu Shangji deu um leve sorriso ao acenar com a cabeça e dizer, muito bem. Vocês são sábios. Você economizou o tempo deste jovem mestre. Todos os antigos membros do clã da serpente voadora permaneceram em silêncio. Logo, Gu Shangji fez o mesmo e estabeleceu o antigo exército do clã da serpente voadora. Como da vez anterior, ele não se preocupou em inventar nenhum nome majestoso. Agora, ele tinha seu exército. Embora ainda em sua forma embrionária e ainda por se desenvolver completamente, eles já eram aterrorizantes. Afinal,
consistia no clã emplumado, família Blackrock e agora o clã do crocodilo divino e o clã da antiga serpente voadora. Como todos eram seus escravos, contanto que ele quisesse, eles seriam capazes de fazer esses clãs iniciarem um banho de sangue por ele no continente celestial antigo. Logo, vários dias se passaram. De acordo com a previsão de Gu Shangji, o grande ancião deve receber a decisão do True Dragon Clan em breve. Assim, ele enviou uma ordem. Foi uma convocação para aqueles do Templo Celestial Primordial estacionados no Pico Supremo. Ao receber sua ordem, eles cavalgaram em seus antigos navios de guerra e rasgaram o espaço, chegando ao lado da Ilha do Dragão, diretamente acima da cidade. Quando a notícia de um exército cercando a Ilha do Dragão estourou, vários nativos e forasteiros ficaram surpresos com a ação repentina de Gu Shangji. Afinal, ele esteve longe do continente celestial antigo por um tempo, mas de repente voltou apenas para criar um mar de sangue. Asterisco zumbido, asterisco. Logo, 2 arco-íris divinos avançaram um após o outro e se reuniram nos arredores da Ilha do Dragão. Obrigado, grande ancião. Vestido com um manto branco com penas, brilhantemente dourados juntos, Gu Shangji apareceu apenas em cima de um dos antigos navios de guerra. Ele estava dirigindo um leve sorriso para o grande ancião, que guardava o local. Espero que cumpra sua palavra. O grande ancião suspirou, incapaz de fazer qualquer coisa para parar Gu Shangji. Aqueles que assistem suspiram. Ficaram ainda mais apavorados. Afinal, essa cena provou que o grande ancião foi forçado a fazer isso por Gu Shangji. Enquanto isso, Dragon Island brilhou com uma luz brilhante que atingiu o céu. O clã finalmente ativou seu protetor Gran Array. Todos os seus membros do clã se ajoelharam e oraram, fazendo com que rugidos estrondosos do dragão fossem tocados. Enquanto isso, milhões e milhões de quilômetros no Boundless Heaven, longe do Sky do Men. Nuvens flutuavam ao redor das montanhas, com rios fluindo entre os picos. Era uma paisagem fascinante, reforçada por uma pausa no lago claro. Lá em cima havia nuvens brancas que se espalhavam infinitamente pelo céu, e com elas veio uma carruagem que veloz pelo cenário, deixando um rastro de fogo vermelho. Estava sendo puxado por 9 cavalos com asas. Perseguindo a carruagem estava um grupo de homens vestidos com armaduras. Eles estavam todos montados em todos os tipos de animais terríveis, cada um ameaçador e poderoso. Foi uma visão incrível, ver o mar de nuvens se abrindo formando uma rota para a carruagem correr. Enquanto isso, a carruagem piscaria com flashes de luz brilhantes, obviamente das várias runas ao seu redor. O velho cocheiro da carruagem continuou a acelerar pelo céu com uma expressão serena. Era como se aquele que transportava em tal velocidade não fosse diferente de andar. Tal habilidade destacou o quão extraordinária era a pessoa na carruagem. Quem viu a cena entendeu e não ousou se aproximar. Do ponto de vista deles, a pessoa na carruagem era alguém tão importante que perderia a vida se a ofendesse. Eu já disse isso uma vez. Pare de nos perseguir. Diga a esse jovem mestre para parar de desperdiçar seu tempo. Não temos absolutamente nenhum interesse nele. Se ele ainda não entender, então não culpe esta jovem por começar com ele. A cortina da carruagem se abriu de repente. De dentro saiu a cabeça de uma jovem empregada.
Ela tinha olhos brilhantes e dentes brancos, com cabelos trançados que esvoaçavam com o vento. Ela parecia ter apenas 11 ou 12 anos, mas ainda assim parecia bonita. Sua testa enrugou quando ela franziu a testa e olhou para os homens de armadura perseguindo a carruagem com repreensão com total desprezo. Senhorita, recebemos ordens diretas de nosso jovem mestre, então não temos escolha. Por favor, não dificulte as coisas. Assim que escoltarmos a Saint-Exigine para fora do domínio do céu, voltaremos. Você não vai nos ver em apenas 15 minutos. O líder do grupo de homens era um homem grande e bem construído de meia-idade vestido com uma armadura de batalha dourada. Assim que ouviu o que a garotinha havia dito, não pôde deixar de fazer um sorriso amargo ao responder. É aquele irritante Zhao Tianxing de novo. Porque ele não aprende quando desistir. A empregada, Xiu Yar, não parecia mais descontente. Afinal, o jovem mestre encarregado desse grupo de homens era realmente repugnante. Era bastante simples saber por que o jovem mestre estava agindo assim. A pessoa que a carruagem estava escoltando não era outra senão uma das duas sucessoras do Palácio Mortal, Santa Zijin. Enquanto isso, Xiu Yar era apenas seu servo, alguém responsável por cuidar de suas necessidades diárias. Enquanto isso, a outra parte era do clã imortal Zhao, e seu jovem mestre era Zhao Tianxing, um jovem prodígio renomado do domínio do céu. Quando Zhao Tianxing soube que a sucessora estava deixando o Palácio Mortal, ele imediatamente enviou um grupo de seus homens para escoltá-la. Infelizmente para este caso, mesmo que aqueles na carruagem quisessem manter as coisas discretas, eles não podiam. Este grupo de homens de pele grossa era demais, eles o seguiram até a fronteira do domínio do céu e agora estavam perto da fronteira do domínio interior. Naturalmente, Xiu Yar não gostou disso. No entanto, considerando seu status, ela ainda agiu com cortesia. No entanto, havia um limite e era isso. Além disso, Xiu Yar sabia que a santa que ela servia o detestava, depois que ele a assediava constantemente. Ela não conseguiu se controlar e já o espancou algumas vezes. No entanto, por algum motivo, depois de cada vez, Zhao Tianxing parece ainda mais determinado a persegui-la. Ele era claramente um masoquista. Naturalmente, a santa já havia pensado em remover essa praga antes. No entanto, o pai de Zhao Tianxing implorou pessoalmente por misericórdia em nome de seu filho. Caso contrário, Zhao Tianxing teria sido espancado a 1 centímetro da morte e não conseguiria sair da cama por meses. Parece que Zhao Tianxing não se atreve a aparecer, ele mesmo. Então, ela vocês em vez disso. Se não fosse pela benevolência da jovem senhora, você já teria sido espancado até a morte. Xiu Yar exclamou descontente. Ela não se importava com a identidade de Zhao Tianxing como o jovem mestre da família imortal Zhao e estava mostrando isso em seu pequeno rosto cheio de descontentamento. Escolta. Mas como perseguição. Nojento. Já que até Xiu Yar pensava assim, ela só podia imaginar o quanto a santa o detesta. Eu acredito que você confundiu suas boas intenções. Ele é o jovem mestre de nossa família imortal Zhao. Sabemos que a Saint-Exigine não está exatamente satisfeita com ele, mas nosso jovem mestre realmente só tem boas intenções em relação a ela. Ele temia que algum mal pudesse acontecer durante a cavalgada e nos enviou para escoltá-los.
Mesmo que não houvesse nada a ganhar, ainda assim fizemos o nosso melhor. Senhorita Xiuiar, ao longo do caminho, você sabe quantas ameaças potenciais eliminamos antes de você entrar na área. Ou você está apenas tentando não ver isso? Depois de ouvi-la, o grupo de homens não pôde deixar de expressar seu descontentamento. Parece que todos vocês ainda não entendem nada. Então, não me culpe por ser franco. Quantos pretendentes você acha que minha jovem senhora tem? E entre eles, onde está o seu jovem lorde? O rosto de Xiuiar afundou quando ela não pôde deixar de falar em um tom gelado. Ela pode parecer jovem, mas seu nível de cultivo não era fraco. Ela tem um físico especial e foi ensinada pessoalmente pela santa. Assim, ela era realmente muito forte. Ouvindo seu tom e palavras, os homens que perseguiam a carruagem tiveram seus rostos feios. No entanto, eles só podiam suprimir sua raiva. Não importa o que aconteça, eles escoltaram esta carruagem sem esperar uma palavra de agradecimento. Isso havia consumido muito de seu tempo e energia. No entanto, depois de tudo o que fizeram, não havia nem mesmo uma aparência de gratidão. Em vez disso, tudo o que receberam foram comentários desagradáveis. Se não fosse pelo passado da outra parte ser o sucessor do Palácio Mortal, alguém que eles não podiam ofender, eles teriam se movido para ensinar-lhes uma lição agora. Eles se certificariam de ensinar esse jovem servo em particular. Usando o status de Saint-Exigin, ela constantemente zombava e zombava deles, enfurecendo-os. Naturalmente, nenhum deles sabia das origens de Saint-Exigin, antes de ela entrar no Palácio Mortal. Afinal, mesmo dentro do Palácio Mortal, apenas um punhado de pessoas sabia de onde ela vinha. Se perder. Eu odeio aqueles moralmente corruptos, mas fazia tempo que eu não ficava com tanta raiva. Vá embora agora enquanto ainda tem chance. De repente, de dentro da carruagem, uma voz melodiosa soou, que parecia ter vindo da própria natureza. No entanto, essa voz calma e tranquila parece carregar uma imensa intenção de matar. Asterisco zumbido, asterisco. Logo, runas numerosas o suficiente para formar um mar surgiram e cristais de gelo se formaram. Urund se reuniu e explodiu uma explosão gelada que engolfou o mundo. Um frio assustador varreu tudo, fazendo o céu tremer quando a divindade se mostrou. Era como se o mundo estivesse prestes a mergulhar em uma era glacial. Santa Zigin, você, quando o grupo de homens viu isso, suas expressões mudaram drasticamente. Eles podiam sentir seus corpos congelando enquanto sentiam um arrepio na espinha. Esta foi a primeira vez que Saint-Exigin falou com eles. Ao longo da jornada, ela os ignorou completamente, como se não fossem diferentes do ar. Era óbvio que ela estava com raiva. A expressão deles ficou ainda mais feia. Eles não estavam dispostos a fazer o que ela havia dito e ficaram confusos. Moralmente corrupto? Eles estavam confusos. Eles simplesmente não conseguiam entender por que suas ações, todas baseadas em boas intenções, estavam deixando a santa infeliz. Mesmo assim, eles não ousaram agir. Mesmo depois de testemunhar seu poder, eles ainda sentiam mais medo do Palácio Mortal do que dela. Aos olhos deles, embora o poder da santa fosse insondável, ela o havia demonstrado apenas algumas vezes. Além disso, a cada vez,
a força que ela exibia estava no mesmo nível daqueles que afirmam ser a reencarnação do mortal Oni. Além disso, ela ainda era jovem. Como ela poderia se comparar com eles, que se cultivaram por centenas de milhares de anos? Ainda assim, não importa o quão altamente eles considerassem seu próprio poder, eles ainda não ousariam ofender um poder como o Palácio Mortal, que ficava no pináculo. Especialmente com os recentes rumores de que o Mortal Oni vai reencarnar e reaparecer no mundo novamente. Se perder, certifique-se de dizer isso a Zhao Tianxing. Se eu o vir novamente, nem mesmo seu pai será capaz de protegê-lo. Caramba, eu juro pelo meu nome como Wang Zijin. Mesmo que o imperador de Jade descesse, eu ainda lidaria com ele. A voz melodiosa da carruagem tocou novamente, ainda contendo intensa intenção de matar. A geada no céu logo se transformou em milhares de espadas, todas parecendo divinas. À medida que a espada se formava, sons de afiação podiam ser ouvidos. A visão dessa enorme reunião de armas era incompreensível. Era como se eles fossem formados com a capacidade de cortar todos. Essa cena, acompanhada de sua ameaça, fez com que a tez do grupo de homens mudasse drasticamente. Embora soasse um pouco estranho, eles entenderam sua mensagem. Se o jovem mestre ousar importuná-la, seria o fim dele. Se queres viver, perde-te. Uma vez que minha jovem senhora fica com raiva, as consequências são sempre terríveis. Desta vez, foi o velho que dirigia a carruagem que falou. Ele abriu seus olhos que continham muitas profundezas. Um flash dourado saiu dela, como uma cobra. Enquanto ele falava, o poder do reino do Senhor Sagrado encheu o ar e sacudiu o céu. Pensar que ele está no reino do Senhor Sagrado. Asterisco é Zai asterisco. Como isso é possível? Porque um mero cocheiro de carruagem é tão poderoso. O grupo de homens não pôde deixar de gritar. Essa cena era chocante demais para eles absorverem. Seus olhos pareciam ter crescido do tamanho de pratos enquanto eles tremiam. No momento seguinte, uma vez que eles conseguiram recuperar seus sentidos, eles cavalgaram em suas montarias, transformando-se em arco-íris davinos e imediatamente fugiram. Eles não ousaram mais ficar. Ninguém disse a eles que quem dirigia a carruagem era alguém do reino do Senhor Sagrado. Com alguém tão forte assim, sua escolta era realmente sem sentido. Quando pensam em como agiram, sentem um arrepio na espinha. Afinal, se aquele velho quisesse, poderia obrigá-los a ficar ali sem que eles pudessem fazer nada. Outro calafrio foi sentido de repente quando eles perceberam que a Saint-Exupéry era muito mais misteriosa do que eles pensavam. Eu não esperava que esse tipo de coisa o incomodasse, vovô Cher. Após um breve momento de silêncio, a voz melodiosa de dentro da carruagem soou mais uma vez. Desta vez, em tom de gratidão para com o velho lá fora. Não se preocupe, jovem senhora. Deve ser você quem não deve ficar com raiva por causa de assuntos tão triviais. É indigno de sua raiva. O velho cocheiro deu um pequeno sorriso, que logo desapareceu e ele recuperou seu rosto inexpressivo. Parece que eu estava certo. Vovô Cher, seu verdadeiro nível de cultivo não é tão simples quanto parece, escondendo isso o tempo todo. Nesse exato momento, dentro da carruagem, havia uma linda mulher com um vestido longo azul água,
que dançava ao sabor do vento acompanhada de seus longos cabelos negros. Seus olhos cativantes brilharam com uma luz divertida. Parece que ela achou isso muito interessante. Quando ela falou, seus olhos se estreitaram em uma forma crescente. Quem o visse ficaria com o coração em transe. Naturalmente, essa mulher era uma pessoa que estava no auge da beleza. Como uma flor desabrochando em um vale cheio de árvores e neblina, ela sozinha ainda permaneceria linda. Ela tinha um par de olhos astutos que pareciam ser capazes de ver através de qualquer coisa. Pode-se dizer que ela era a personificação da beleza. A culminação de todas as coisas bonitas do mundo. Como se fosse uma orquídea em um vale vazio, uma névoa enevoada em uma floresta encantadora, ela possuía uma beleza sobrenatural e serena que estava fora do mundo mundano, emparelhada com olhos astutos que podiam ver através de tudo e qualquer coisa. Era assim que ela parecia impecável. Ela não era apenas atraente o suficiente para causar a queda de países, mas também tinha um temperamento sobrenatural. Ela faria com que qualquer um que colocasse os olhos nela se sentisse inferior. Afinal, tudo no mundo simplesmente empalidecia em comparação a ela. Qualquer homem que a visse teria apenas 3 palavras em mente. Ela é perfeita. Esta mulher era um dos 2 sucessores do Palácio Mortal, Wang Zijin. Atualmente, ela usava um olhar satisfeito. Era impossível ver como esse rosto poderia carregar a raiva e a frieza de antes. Jovem senhora, anteriormente, você usou o termo moralmente corrupto. O que isso significa? Xiu Yar perguntou curiosamente enquanto espreitava a cabeça para fora. Este foi mais um termo que ouviu sair de sua boca e que a deixou perplexa, pois não entendia o que significava. Xiu Yar. Todos os dias, por que você tem tantas perguntas? Wang Zijin sacudiu a testa da jovem empregada com irritação em seu rosto. Na verdade, em relação ao nome Xiu Yar, foi um nome que Wang Zijin pensou porque parecia interessante. No entanto, ela nunca esperaria que realmente chamasse alguém assim por anos. Enquanto isso, Xiu Yar nunca viu seu nome sob uma luz negativa. Em vez disso, ela sempre viu isso como algo maravilhoso e agradável de ouvir. Afinal, significa gracioso. Jovem senhora, você vai me dizer. Moralmente corrupto, hein? Que tal agora? Se um homem lhe deu presentes, como pílulas espirituais, ervas sagradas e técnicas de cultivo. Depois disso, eles esperam que você se case com ele. Você estaria disposto a dar o nó? Wang Zijin deu um pequeno sorriso enquanto explicava. Em sua opinião, o grupo de homens de antes, incluindo seus muitos pretendentes antes deles, eram como ela os descreveu como moralmente corruptos. Eles iriam impor seus presentes a ela e então esperar que ela retribuísse, naturalmente da forma que eles desejassem. Para essas pessoas, Wang exige 2 palavras mágicas para compartilhar com eles: foda-se. Ah! Se for assim, eu não gostaria de me casar com aquele homem. Ao ouvir isso, Shueyar balançou a cabeça como um chocalho. Ela até usava uma expressão de má vontade. Minha jovem senhora com certeza é sábia. Desde o início, ela sempre achou sua jovem senhora extremamente instruída, sabendo várias coisas que eram todas profundas. Assim, Xiu Yar admirava profundamente Wang Zijin.
Ela até acreditava que sua jovem senhorita estava a apenas um passo de ser onipotente. Jovem senhorita, você sabe tanto. Xiuiar disse em adoração. Sabe tanto. Ao ouvir isso, Wang Zijin de repente ficou um pouco surpreso. Parece que sua mente ficou em branco por um tempo. De repente, ela se sentiu para baixo. Já se passaram mais de 20 anos, tudo num piscar de olhos. Não que ela soubesse mais do que os outros. Em vez disso, era apenas que as pessoas deste mundo são muito simplórias em comparação com aquelas com quem ela interagiu em sua vida passada. Além disso, muitas dessas coisas eram conhecimentos gerais básicos que todos conheciam. No entanto, neste mundo, ela teria que explicar algumas vezes para as pessoas daqui entenderem o que ela quer dizer. Em outras palavras, Wang Zijin veio de outro mundo. Ela veio de um planeta verde, em uma era onde a informação estava explodindo. Ela viveu em um país que tinha uma história que remonta a 5.000 anos. Era um país cheio de rica cultura e tradições. A palavra mais precisa para descrevê-la, que ela tirou de sua vida anterior, era transmigradora. Em sua vida passada, ela nasceu em uma família rica. Seus pais eram pessoas de sucesso. Em termos de necessidades básicas, tudo foi coberto. Ela não precisava se preocupar. Em vez disso, ela era o tipo de garota rica e bela que todos invejavam. No entanto, o destino foi cruel com ela. Ela nasceu com doenças crônicas incuráveis, que deixaram seu corpo incrivelmente fraco. Antes dos 20 anos, ela tinha que passar todos os momentos acordada na cama do hospital. Sua única alegria na vida era quando ela estava em sua tela, conectada à internet. Lá, ela poderia aprender sobre o mundo, tornar-se a encarnação de Deus com o teclado na mão. Ela lutava contra outros poderosos guerreiros do tabuleiro e às vezes via seus pais e avós através de seu monitor. Não era exagero dizer que o mundo não tinha outra pessoa que passava tanto tempo dentro de casa quanto ela. Houve apenas algumas vezes que ela conseguiu sair. Eventualmente, um dia depois de completar 20 anos, ela faleceu, deixando aquele mundo para sempre. Quando ela acordou novamente, ela já havia se transformado em um bebê. Ela nasceu em uma das forças mais poderosas deste mundo, a Immortal Wang Family. Pelo que ela podia dizer, ela havia transmigrado para um terrível mundo Vuxia. O forte precisaria de apenas uma palma para fazer o mundo tremer e apenas um sopro para dividir o céu. Até os fracos podiam mover montanhas e criar lagos. Era um lugar onde todos voavam. Era um lugar onde conflitos e guerras começariam a qualquer momento. Foi uma sorte que neste mundo ela nasceu com um talento que desafia os céus. Não seria como aquela história clichê em sua vida passada, onde ela nasceria sem talento e teria que trabalhar para se tornar a terceira jovem amante da família. Quando ela percebeu tudo isso, Wang Zijin apenas teve a atitude de tudo bem. O que quer que aconteça, acontece, e tinha aceitado. Afinal, quando comparada com sua vida anterior, ela nunca se sentiu tão viva. Ela realmente podia sentir as árvores pela primeira vez. Ela não precisava ficar confinada em sua cama de hospital. Trancado longe do mundo exterior, só capaz de interagir e aprender sobre ele por meio de um monitor. Além disso,
ela estava vivendo uma vida completamente diferente daqueles clichês de nascer como lixo. Ela nasceu com um físico incrível. Ela era basicamente a menina dos olhos do mundo. Em termos de histórico e talento, ela superou em muito seus colegas. A única coisa que faltava eram aqueles vários clichês interessantes de tapa na cara e vingança. A princípio, Wang Zijin até se perguntou se ela tinha um noivo. Sendo assim, ela seria a vilã da história e seu noivo queria romper o noivado. No entanto, isso não foi possível. Ela era tão talentosa que quase nenhum outro jovem prodígio arrojado poderia igualá-la. Naturalmente, isso significaria que ela também não teria nenhum clichê de noivado cancelado. Em vez disso, parecia que ela deveria ser a protagonista, alguém que sempre domina os outros constantemente e não enfrenta nenhum obstáculo real.